Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Magrice, Beto Nitrini, Sérgio Magalhães. Tudo bem aí, pessoal? Como é que vocês estão? Fala, galera, tô animada Fala, hoje. galera. E aí, Nós. Vagnão? Eu estou muito animado. E hoje nós vamos sentar aqui para um café com o coach e nosso coach especialíssimo, Marcos Paulo Reis, que dispensa apresentações, né, pessoal? Conhecido carinhosamente como MP, é fundador da MPR Assessoria Esportiva, que é uma das pioneiras deste mercado aqui no nosso país e que hoje deve ser a maior assessoria esportiva de corrida do Brasil. Além disso, Marcos Paulo também foi treinador da Seleção Brasileira de Triatlon nas Olimpíadas de Sydney em 2000 e de Atenas em 2004. Marcos Paulo Reis, seja bem-vindo ao Café Country. Fala, pessoal. Obrigado, Vagnão. Bom estar com vocês aqui. Deixa eu embalar aqui, tô meio inibido. Bom dia, Beto. Bom dia. Bom dia, não. Bom dia. Você é inibido, Marcão? Você inibido, essa é dureza, hein? Não, porque eu vou me soltando aqui aos poucos, né? Porque esse podcast... Mas cuidado, hein, Marcão? Não solta muito, não, hein? Eu vou sem filtro aqui, fica tranquilo. Fala, Serginho. Fala aí, Beto. Aliás, eu acompanho muito. Primeiro, me apresentar aqui, dar agradecer ao Wagner aí pelo convite, né? Até o convite ele colocou lá. Você é uma pessoa que... O tempo, ele faz a gente entender que a gente tem que estar sempre vendo o lado bom de tudo e torcendo para todo mundo. Hoje eu fico muito feliz com o sucesso de todas as assessorias, né? Porque eu, como apaixonado, e acho que o Beto sabe bem disso, conversa muito nas redes sociais, cara, eu quero ver o nosso triatlo forte, a nossa corrida forte, e a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Apesar de que acho que a gente vive aí uma seca muito grande, né? Então a gente vai bater um papão sobre isso, mas é importante estar aqui com vocês, ver uma assessoria tão vertical, que é a Espadoto, né? O Serginho, que está aí também, já treinou, é um fundador também da MPR, né? Você pode chamar o Serginho de fundador, né? Tem ações lá da MPR também. Serginho é fundador de várias, né? Ele é... Não só fundador, como ainda sou um grande disseminador da MPR. Você sabe que eu passo lá e eu sou um grande incentivador. E falar nisso, cara, eu queria só agradecer e homenagear uma pessoa nesse programa de hoje, né, cara? Acho que o Serginho e o Wagner vão lembrar dele. Puta, foi duro, cara. Faleceu ontem Ricardo Santos. Cara, foi talvez o meu maior mestre, né, Wagner? Você deve lembrar, lá atrás, um dos maiores mestres que eu tive, lá na época do Projeto Aqua, acho que meu primeiro chefe, cara. Acho que o cara que talvez um dos caras que eu mais aprendi. Tá, principalmente a parte de natação, um cara muito diferenciado, novinho, cara extremamente, tá aí, ó, eu vi poucas cabeças tão gênio como a do Ricardo, cara. Não sei se vocês lembram dele, mas só para deixar aqui um abraço para a família dele, que ele descanse em paz, cara. Tá aí um cara que eu aprendi muito, cara, muito. Pô, que demais. Deixou um grande legado, né? Muito legado, ele deixou muito legado, Sérgio. Legado de uma coisa que... Tinha uma coisa que ele não tinha, era filtro, velho. Esse era... Não sei se o Beto... Esse não tinha filtro, cara. Eu olhava pra você ali na borda, o Wagner Lemos te desafiava. Vamos agora pro pau já. Ele lá ia, botava o short, desafiava quem fosse os 50 livres, depois de ter fumado um cigarro e ganhava todo mundo. Na borda. Na borda, exatamente. Marcão, queria saber o seguinte, conta um pouco da sua história e brevemente como você chegou a se tornar um técnico tão reconhecido como você é hoje. Cara, falar a real, né? Eu comecei lá em Niterói, né? Eu fazia universidade lá no Rio, terminei a UERJ lá, né? E, cara, eu era auxiliar técnico do Jorge Lourenço, que já era um head coach da natação do Canto Rio Futebol Clube, que é uma natação muito forte em Niterói na época. Uma piscina de 25, onde nadava Marcos Ornelas, Fernanda Kelly, Armando Barcelos. Eu, na verdade, um estagiário ali, tá? Só vendo esses caras já começarem o triatlo. E eu era o estagiário do Jorge, e o Jorge dava o treino para esses caras. E a coisa foi acontecendo. Eu nunca fui o head coach lá. Eu era sempre auxiliar e chegou o momento que eu comecei a ter minhas turmas. Mas o triatlo, naquele momento, não tinha começado para mim ainda. Eu era, na verdade, cara, sabe aquele Aspone que você quer limpar a chuteira da Fernanda, cumprimentar o Armando, bater um papo com o Marquinho, ser amigo do Ribeiro e, cara, ficava ali, né, cara? Os caras estavam todos em Niterói, eu era muito jovem e chegou uma hora que eu falei, puta, eu fui para São Paulo porque eu acabei conhecendo a minha primeira esposa, eu falei, vou casar, né, cara? E, puta, fui casar, vim para São Paulo e, cara, abri o jornal, cara, minha história nesse ponto eu acho bem legal, abri o jornal lá
peguei lá o jornal, falei, professor de natação, cara. Aí comecei a dar 17, 20 aulas por dia e apareceu aí sim o Projeto Aqua. O Ricardo Santos, que, esse maluco aqui do Rio, já trabalhava um pouco com treinamento de natação, pega aqui a natação do Projeto Aqua. Aí, cara, peguei a natação do Projeto Aqua e aí eu acho que o Beto pode me ajudar, vai lembrar. E aí começou, cara, a coisa começou muito forte. Por quê? Lá no Projeto Aqua tinha Eduardo Gaiotto, Edmundo Caetano, Enio Chaves, Liane Beretta, aí começou a Adriana Piasek, Cris Carvalho. Era um mundaréu, era o berço do triatlo paulista. Marcelo Butenas. E a coisa começou. Eu, naquele momento, eu estava ali ainda começando a ter os meus espaços de treino e eu comecei a ser o técnico de quase todos eles na natação. E aí apareceu também o quê? O Fernando Nabuco na minha vida, né? Que o Fernando Nabuco já me trouxe o ciclismo, né? De uma forma meio radical, daquele jeito, jogando pedra na minha casa lá toda madrugada, que eu morava num sobrado na 23 de maio, me ensinando tudo de pedal, me levando para todos os pedais. E a corrida foi talvez a última coisa a aparecer que, como eu estava olhando mais pedal e natação, a corrida foi a última coisa. Tanto que nessa época o especialista na corrida era muito mais o Vanderlei, que era o técnico lá da Run for Life, que era o cara que tinha começado essa história de assessoria no Brasil. E aí eu meio que nessa época eu nem treinava a Liane Beretta e o Ed. A Liane Beretta e o Ed treinavam a corrida com o Vanderlei e o pedal e a natação comigo, que é uma coisa que às vezes acontece, né, Wagner? Você sabe que o triatlo lá atrás era muito assim. Sim. E na medida em que eu fui ganhando aquela cancha de técnico de natação, ciclismo, aprendendo cada vez mais, em 89, o meu filho nasceu, cara, à noite eu tava indo ver o Ironman do Havaí, que o Nabuco me tirou de casa, larga o seu filho aí na maternidade, e eu embarquei à noite para o Havaí. Coisa de maluco. Aí, fui aprendendo, fui pegando tudo isso, e aí a corrida teve que meio que começar a entrar, né? Meio que a fósseis, estudando, entendendo. Mas essa história, como é que começou? Por que eu virei o técnico? Tem uma bela meritocracia, por sinal, você, acho que já vai estar nesse conselho de técnicos, Wagner, e por sinal continua sendo a regra, vai ser a regra de novo, para ser o técnico da seleção brasileira, era o técnico que tivesse mais atletas. Então, era basicamente isso. Quem tivesse mais atletas era o técnico da seleção. E eu, naquela época, tinha mais atletas, porque eu tinha na primeira Olimpíada a Mariana, o Rata, que era minha, o Juraci não era meu, o Juraci não era meu, o Armando não era meu, o Leandro não era meu. Era a Mariana, a Carla não era minha. Carla. Assim, a Carla Moreno é insígena, também não é. Eu tinha um atleta, que era a Mariana. A Sandra também não era sua, né? Também não. Sandra era até hoje do Neném. Do Neném. Então, assim, como eu tinha um atleta, eu acho que pela classificatória, como eu tinha mais atleta disputando, entrando naquele número de vagas, acabou sendo o Marcos Paulo. E já na segunda Olimpíada eu tinha a Mariana e a Carla. Eu acabei sendo o técnico que tinha mais atleta. E o Chiro também. Na terceira eu tinha bastante. Um dos melhores nadadores do circuito. Nossa, nadava demais. Por sinal, foi uma Olimpíada, é o que eu falo sempre. Sydney foi legal e Atenas foi muito complicado. Deixamos demais a desejar por erros nossos, tá? E aí essa meritocracia me levou para a seleção, para os Pan-Americanos. Estava lá com o Leandro na medalha de ouro dele, como técnico, já que aí eu tinha o quê? Eu tinha o Emerson Mansur, tá legal, como classificado para o Pan-Americano. E quer dizer, era muito... As pessoas me perguntam, cara... Quantos atletas? É por isso, Wagner, que eu fico meio assim. Eu vivi uma época do triatlo, cara, não que. Aliás, hoje ele não é assim, tá? Eu vivi uma época do triatlo muito áurea. E muito áurea, indo para os amadores, sem essa tecnologia toda que a gente vocês vão estar falando aqui, cara. Você lembra bem, não tinha sub-15, sub-17 que não corria para 15 minutos, 5 mil lá. Era 15, 16 e entravam uns 30 moleque lá, tá entendendo? Então, quer dizer, eu vivi uma época muito áurea, então era muito duro você fazer um pódio em Santos na categoria. Fazer um top 10 em Santos era mágico. Era o objetivo, né? O objetivo era fazer um top 10 na categoria, pô. Exato. O top 10, você vai lembrar ainda, Wagner. O Serginho vai lembrar. Luiz Fernando Bering. Cara, tinha muita gente, cara. Tinha Patrick, que faleceu. Cara, que era um dos atletas, como se fosse um filho para mim. E isso aí também me deixou muito marcado, até em relação ao próprio ciclismo. Aqueles biatlon no Projeto Aqua já eram pega pra capar desgraçado, né, Marcão? Por sinal, Beto, você sabe que se você fosse me perguntar hoje, cara,
uma das coisas que eu gostaria de estar fazendo, e não é nem como técnico, é botar um biatlo desse na rua de novo, tá entendendo? É legal, cara. É botar lá um biatlo de, mas 500, porque hoje os caras olham o 503 e eu vou lá nadar 500 e correr 3, é a coisa que mais dói no mundo. Dói. Tá entendendo? Ele vai arrumar dor pior. Nem Dói. Nem cálculo renal dói tanto que nem aquilo ali, tá entendendo? Durante 15 minutos lá. Olha que cálculo renal dói pra caramba, hein? Mas, Paulo, eu vou perguntar duas coisas pra você agora. Só... Você já teve cálculo renal e se você já fez o biatlon forte, porra? Eu já tive cálculo renal, eu já tive, Érica, cálculo renal e virei devoto de Frei Galvão. Alguém conhece ele? Opa! É isso mesmo. Eu tive cálculo renal. Então, assim, Beto, essa história do triatlo, de novo, esse bate-papo é bem para ser o que eu penso. É claro que está tudo melhor, muita tecnologia, mas, cara, hoje a gente... é a coisa do olimpismo versus amadorismo versus triatlo, o mundo da corrida, o próprio running, né? Se a gente for ver, num primeiro momento ele esvaziou um pouco o triatlo, né? Sim. Se a gente não tivesse um running... Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Se a gente não tivesse talvez um running tão forte mundialmente, talvez o triatlo fosse muito mais forte aqui no Brasil. Cara, e minha paixão é o triatlo, né, cara? Eu gosto do triatlo. Eu gosto de ver lá os resultados. Tem sido muito difícil, mas é isso, Wagner. Respondendo a tua pergunta, só para resumir, é assim que eu cheguei na seleção, tá bom? Muito bem. Marcão, você falou um negócio da distância que é super importante, né? Parece que hoje as pessoas só querem fazer Ironman e só querem fazer maratona, né? As distâncias curtas, elas perderam valor um pouco? A gente já falou sobre isso aqui, né, uma vez. É bem isso mesmo. Mas vamos lá. Eu até postei um videozinho muito pequenininho, de 1 minuto e meio essa semana, sobre isso. Essa história aí, de novo, é muito mercadológico e comercial. Do mesmo jeito que os caras estão lá querendo fazer essa loucura das 6 Major, né? Aí o Ironman... Cara, vamos lá. Nós meio que estamos dentro de uma área comercial, né, Serginho? Que o produto maratona virou um produto onde você tem o entretenimento, a viagem, e aí veio a história que mudou o nosso mundo. Antigamente, para você aparecer na mídia, tinha que ser uma nota no Estadão de 3 linhas. Wagner Espadoto ganhou um triatlo. Hoje tem o Instagram, né, cara? Aí fudeu. Aí, cara, o Instagram é terra de quem quer. Assim, de novo, tem coisas boas no Instagram. Lembra? É bom colocar que existem muito boas ações no Instagram, muitas coisas boas que são feitas lá, muito conteúdo, mas o Instagram também é a terra de quem quer ser famoso, né? Tá entendendo? Então, se o cara achar que ele quer ser famoso, ele vai dormir num dia não conhecido, no outro dia ele acorda conhecido, porque ele bota lá o que ele quer, né? Diferente de ter um repórter te entrevistando. Ô, Serginho, o que você fez lá naquela empresa sua? Como é que foi? Me conta que não. Hoje o Instagram você vai lá e bota o que você quer de você. Você faz os próprios recortes da sua vida, né? Exato. Então, você chama atenção para o que você quer. E aí, quando o cara vai lá e critica, né, que ele fica bravo. Eu particularmente, nas redes sociais, eu particularmente, o Beto sabe disso, eu não estou tanto, eu acho que eu sigo o Wagner também. Mas vamos lá, vamos para o assunto que vocês perguntaram. Eu acho que o Serginho, vamos para a parte técnica. O cara tinha que aprender a correr 5, aprender a correr 10, ele tinha que aprender a fazer short triatlo, ele tinha que estar lá aprendendo a fazer o e-mail 40-10, aprendendo a fazer a transição, como o Wagner não ficava lá, ajudando todos os atletas dele, eu também. Só que agora ele tem aquela história de terminar o Ironman, botar tatuagem, que aquela coisa, história toda, aí começa tudo isso, aí é uma loucura, aí fica, o cara faz o Ironman e nunca mais faz nada. Ele para, quer dizer, e aí eu mesmo tenho uma visão, e acho que o Wagner nesse ponto pensa um pouco assim, eu sei disso que a assessoria dele é muito forte, né, é muito boa, eu não falo pro cara, vamos fazer o Ironman no seu primeiro ano, eu acho que talvez eu tenha perdido muito com isso, tá entendendo? No Ironman principalmente, e também bato muito nessa história da maratona, 2, 3 anos, e não vendo que o cara vai ser bom na maratona nunca, se você olhar. Muitas pessoas vendem, você vai ser um subtreinador. Eu não vendo nada disso, até porque eu boto limite. Eu boto muito limite. Se você não tem VO2, o cara fica até meio puto, vou lá contra o Marcão. Vou falar o que ele falou, é uma coisa, eu vou me provar outra, o que é bom também. O cara que gosta de provar,
diferente, também acho que isso faz parte, tá? Ó, Marcão, tem muito cara que passa lá na USP, tá vendo? Eu fui sub-3. Pô, ótimo, parabéns. Só que eu tenho uma visão, ele tem outra visão. Então, é muito suor, porque o próprio Thomas, né? Não sei se você lembra lá da Operação Portugal, no livro ele tem um VO2 muito pequeno. E aqui os caras vão lá, o Thomas tem um VO2 muito pequeno, tá entendendo? Eu também vou conseguir, ó. É uma amostra pequena que consegue isso, mas tudo bem. Mas eu acho, Sérgio, que essa formação não é nenhuma novidade. Érica, você falou que vocês já falaram aqui. Hoje é Ironman e é maratona, e agora as provas de ciclismo, né? Que começaram a ter aquela coisa de um dia 700, outro dia 200, aí outro dia mais 200, aí vai. Aí é uma loucura, você não sabe o que está... De novo, é o tal dos desafios, e os desafios são muito das pessoas, né, Beto? E detalhe, Beto, eu respeito, tá? Eu respeito. Só que tem uma coisa aqui engraçada, né? Vou até contar uma piada aqui para vocês. Vão ficar bravos. O ciclismo o ciclismo é uma coisa... É engraçado o ciclismo, sabia por que ficou engraçado? Porque quando você conversa com o cara, vocês vão falar que é muito engraçado. E aí, você tá correndo bem? Aí a gente responde, ó, eu tenho maratona para 3,5. Aí você olha pro ciclista, você tá pedalando bem, ó, meu FTP é x ao quadrado vezes 2. Aí você nunca sabe se o cara é bom ou não, né? Você fica meio assim, né? Pô, deixa eu ficar fazendo conta aqui. Porque é muito foda, né? Porque você, antigamente, eu me lembro assim... Não fala do FTP, não fala do FTP. Não, gosto. Mas antigamente era assim, Wagner. Hoje em dia é tudo. E aí, você foi pra Marginal? O Beto acho que pegou essa época, o Sérgio também. Qual foi a tua média? 43,4. Acabou, tá lá. Tá bom, esse tá bom, tá andando bem. É isso aí. Mas era aí. Tudo bem que também tinha roubalheiro danado. Mas eu acho que, Serginho, eu acho que o esporte, com toda a tecnologia que é muito bem-vinda, cara, tá melhorando muito todo mundo, né? Todo mundo sabendo treinar, né, Serginho? Isso que eu ia te perguntar, Marcão. Você foi um desbravador aí, né, assim, no triatlon. O triatlon é um esporte relativamente novo. Como que você enxerga essa continuidade, de agora para frente, essas mudanças que você vem se reinventando? O que você acha que as assessorias estão fazendo, que você tem enxergado, o que você tem feito? Como que você acha que vai ser esse futuro aí? Porque está muito pulverizado, né? Tem muito mais gente e com várias propostas, né, diferentes. Hoje de manhã eu fui na USP, né? E eu parei para conversar com a Arap sobre isso. Você colocou bem, as assessorias se pulverizaram, né? Eu fiquei assustado hoje lá na USP, eu devo ter visto pelo menos uns 30 pelotões de 40 pessoas, tá? Então eu não sei exatamente o que é ciclismo, o que é triatlo lá. Eu acho que elas se pulverizaram, mas vamos lá. É bom para todos nós. Esse produto não existe no mundo todo, quase não existe, existem nos outros países clubes. Na França, você tem clubes de performance e você tem clubes de entretenimento. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem uma loja que o cara se encontra para correr com você de manhã, mas não tem uma assessoria, e tem os grupos de pedal. Então, não existe assessoria. Esse produto brasileiro é um produto que, graças a vários desbravadores, é muito legal por gerar entretenimento e conteúdo. Agora, o que eu acho? Eu acho que, nesse momento, vamos lá, o que está faltando? Primeira coisa, amostra. Vamos lá, o que é uma amostra? A gente perdeu a amostra. Puta, isso daí, Sérgio, a tua pergunta me leva para outro lado. A gente precisa entender que a confederação, junto a clubes ou junto a assessorias, que eu acho que eu nunca também falei isso para ninguém, vai ter que fazer algum trabalho aí. O Wagner, que está super vertical, lá o Ortiz, e, sei lá, eles vão ter que entender, só que os caras têm a parte comercial deles, né? Concorda comigo? Eles precisam ganhar dinheiro, e aí tem o Braz, que está lá em São Carlos, que está com um trabalho também já com alguns atletas que vão para as Olimpíadas. Esse cara tem que ganhar dinheiro, cara. Então, fica todo mundo entre a cruz e a espada. Eu tive a oportunidade, Sérgio, viajando o mundo todo, de conhecer, e por sinal tem uma coisa muito importante aí, tá, Wagner? Vários técnicos de times, cara. E os caras eram basicamente 24 horas dos times. Tá entendendo? Ganhavam bem, tinham uma família, tinham filhos, sustentavam bem a casa. Agora, era muito duro manter o casamento, porque os caras não param em casa e têm uma dedicação integral. Mas aonde eu quero chegar? A confederação, junto a um trabalho que o Juraci faz muito bem, Sérgio, não sei se você acompanha, nas escolinhas em Curitiba, precisam ter mais escolinhas. Se vocês quiserem entrar um pouquinho na confederação, depois eu conto. E não é política, porque eu só estou lá no comitê por um tempo. Formar novos atletas, né? Hã? Formar novos atletas. Mas o problema, mas vamos lá, Sérgio, mas aí vem uma coisa que é pior, Sérgio, terminando aí.
O que é curtido no Instagram? O resultado do amador ou uma mulher bonita. Tá entendendo? Se você botar lá uma foto de um Kipchoge, que hoje nós sabemos quem ela vai ser curtida porque é o Kipchoge. Mas se você já botar o campeão no 10 mil, já não vai ser tão... Isso me irrita muito, cara. Ninguém... Pô, vocês entrevistaram o Alistair, não é isso? Não entrevistamos. Mas ainda não, né? Ainda não. Vamos. Pô, eu acho que mas se vocês vão botar uma entrevista do Alistair Brown aqui, cara, esse cara tinha que dar uma audiência 20 vezes do que a maior audiência de vocês e talvez não dê. Eu tenho conversado isso com podcasts aí, vários. Então, a gente não venera o ídolo. Tá entendendo? A gente não dá bola pro ídolo. E sabe, eu vou te contar uma história que eu fiz, Beto. Muito legal, Wagner. Muito legal. Sabe o que eu fiz domingo? Eu fiz isso aqui com o Ronaldo da Costa. Cada um deu uma doação. Cara, uma doação só para os meus atletas de Brasília, que ele mora perto. Juntamos um dinheiro, doamos para ele. Cara, quando acabou o bate-papo dele, contando a vida dele, ele começou a chorar, cara. Pô, o cara... Eu mandei pro Stuck, Beto. Mandei para os meus alunos. O cara é um ídolo. A gente não... O Leandro Macedo estava comigo, Wagner. Lá, 2 anos atrás, no 70.3. Eu com o Leandro do lado. Cara, as pessoas parecem que não sabiam que era Ninguém Leandro. conhece. Mas não Ninguém sabe conhece. quem que é. Ô, Marcão. Lógico que não sabe, Marcão. Não tem Não como sabe. saber. O pessoal não conhece aí? a história, né? A gente já falou sobre isso aqui, a gente entrevistou o Tony Canaan. A gente sempre entra nesses assuntos que é um ponto que a gente também incomoda muito, essa hipervalorização, óbvio, tem méritos, todo mundo tem seus méritos, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas os amadores e as mídias sociais, os influencers ganharam protagonismo e que acabam tirando o brilho e a importância de atletas profissionais que precisam disso. Então, é o que você falou, é sofrido. Às vezes você tem uma pessoa que é um influencer que ele tem 5 milhões de seguidores e um cara que é um profissional, um super ídolo, ninguém conhece direito, que tem 5 mil. Para emendar no assunto, Marcão, a gente vê. Cara, a gente está vendo hoje, as provas, tem muita prova hoje que já não tem a categoria profissional, né? A gente já tem prova só de amadores. Né? A gente tinha muito, e até a gente falou sem um pouco de saudosismo, mas, cara, na década de 90, a gente fazia as provas junto com os profissionais, né? Então, todos esses profissionais que você citou aí, o Marcos Ornelas, o Armando Barcelos, a Adriana Piasecki, a Sandra Soldan, Carla Moreno, a gente via esses caras no Troféu Brasil, via esses caras no Internacional de Santos, na Copa Pão de Açúcar aqui na USP. E aí, a gente queria fazer a prova, né, Betão? Para estar do lado deles pra ali. Tá vendo, no Internacional de Santos vinha o Mark Allen, porra, veio o Chris McCormack, veio todos esses caras. E hoje, cara, a gente vê as provas sem profissional. E a gente vê as empresas que, claro, estão no direito delas, porque isso é o que está trazendo venda, elas acabam focando muito o investimento no amador e deixando caras que são profissionais, às vezes, sem possibilidade de continuar no esporte. Você acha que a gente caminha para o fim da categoria profissional no triatlon aqui no Brasil? Os profissionais vão falar, é melhor eu ser um bom amador do que um profissional, né? Sei lá, indo pro extremo, né? E o festival da permuta, né, das empresas, porque o cara acha que o atleta profissional vai viver de permuta, né, vai viver de... Cara, eu acho que essa pergunta tá meio que respondida, né, Beto? Acho que vocês podem me ajudar nessa resposta aí. Eu acho que, como vocês falaram, eu não quero ser repetitivo, até pra gente falar de várias coisas aqui, eu acho que a coisa tá muito complicada, né, Beto? Um atleta para ter um salário, eu acho que pouquíssimos atletas conseguem ter um salário. E vou além, tá, Beto? E Sérgio, eu te falo uma coisa, eu treinei vários atletas e eles ganhavam dinheiro, tá? Fala um pouquinho da época do Pão de Açúcar, quando existia os patrocínios. Isso, é o que eu vou te falar. O Wagner, eu tinha lá os meus atletas, cara, eu tinha vários. E primeira coisa, eu ganhava 15% de toda a premiação. E já me rendia uma boa grana, tá? Uma boa grana na época. Se o cara ganhava 5 mil, eu ganhava já os 15%. E esses caras, na época, ganhavam um contrato de 4 mil do Pão de Açúcar, tinha 4 mil de uma outra marca. E eu vou além. Teve muito deles que compraram um carro, compraram o seu apartamento, fizeram uma faculdade, entendeu, Serginho? E não estou falando, eu estou falando talvez de uma grande parte deles. De novo, hoje você tem alguns que conseguem talvez captar, porque conseguem ter performance em mídia. E aí, Sérgio, acho que aí está a equação.
Se o cara não performar e não for influencer, ele não vai sobreviver, porque a marca não vai querer ele. Não, isso não adianta, tá? Exato, A marca não vai querer ele, tá? Agora, Wagner, lá atrás, o cara negociava, Wagner. Eu vou usar uma Lightspeed, eu vou usar uma Trek, eu vou usar uma Canon Day. Ele podia escolher. Tá? Ele não ficava nessa de receber, como vocês falam, a permuta. Ele tinha a ajuda das lojas, dos laboratórios, dos nutricionistas, mas ele ganhava um dinheirinho. Tanto que esse cara ia para uma prova, ficava num bom hotel, em Santos. Ninguém estava ali matando o cachorro a grito naquela época. E vou além. Ninguém levantava a voz para reclamar tanto, porque as premiações, vocês lembram, Beto? Caiobá, você falou Copa Pão de Açúcar, Santos, Campeonato Brasileiro, e detalhe, tinha as provas longas já naquela época, tá? Só que você tinha muito tipo de prova e muito tipo de atleta, o que é o certo, né? Você tinha um atleta de longa, você tinha um atleta de meio, e você olhava para o atleta de meio 40-10, que era o próprio Emerson, a Mariano Rato, que eles falaram, não quero nem aparecer lá. Tá entendendo? Não quero nem aparecer lá. Você pega a Mariana, foi fazer o Ironman depois. Cara, também não quero aparecer lá. Porque os caras estavam o quê? Se preparando. Como um Colucci hoje, ficou meio que ali tentando fazer as duas coisas, para mim eram os maiores atletas do Brasil. E o que acontece hoje, nesse cenário aí? Ele, num primeiro momento, mudou, tá? Como é que era antes? Wagner, se discordar, pode falar, tá? Antigamente ele queria ir para a Olimpíada. Aí ele viu que não dava dando para classificar, porque é muito duro, tá ficando muito difícil classificar. Não é que ele não quer mais ser olímpico, ele sabe que o caminho natural são as provas de longa duração. Tá entendendo? Eu acho que esse é um caminho natural. Mas para ele continuar profissional, eu acho que até a prova de longa duração, os longos dias, fica até muito mais fácil para ele, porque ele tem um certo retorno. As pessoas falam muito mais dessas provas. E com isso, o que aconteceu, já falamos sobre isso. Acabou as provas curtas. Então, antigamente, Wagner, todo mundo ganhava dinheiro, ia para casa feliz. O Emerson ganhou um carro, Wagner. Porra. É incrível mesmo. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Eu acho que no caso específico do Colucci, ele migrou para as provas longas, muito novo, né? E a gente sabia que ele tinha um excelente potencial. Só que o fato de ele ter migrado, Marcão, acho que estava muito mais relacionado com o valor de premiação, que daí já estava naquela transição que precisava se ganhar dinheiro, né? E aí não tem como, o cara fica naquela encruzilhada. Eu ganho dinheiro, sustento minha casa, minha família, ou eu fico no sonho olímpico, né? Perfeito. Ele fez isso porque ele estava vendo o dinheiro. Tanto que ele fez lá um Havaí quase muito bom, né? Largou lá o pedal top 5, se eu não me engano, foi isso? Não lembro. Dele no Havaí, eu lembro que ele fez, mas não lembro. Fantástico. Ele fez um pedal bom, sim. E aquela torcida, né? Mas é duro isso, cara. Mas vamos lá. Estou com vocês. Oi, MP. Eu ia perguntar assim, em frente de tudo isso, como é que você enxerga o triatlon brasileiro daqui para frente, falando dos amadores, que acho que dos profissionais a gente já falou um pouquinho agora, e considerando a pandemia, você acha que isso vai dar mais força para o triatlon agora, quando as provas voltarem, ou será que vai dar uma baixa aí? Vamos lá. Eu não quero falar de política, mas vou ter que falar. A confederação hoje está junto lá, está com o Virgílio, que ele é lá o CEO da confederação, depois de ter, me ajuda a lembrar o nome, depois de ter ficado muito tempo parada na mão do Carlos Freud, desculpa, é meu amigo, mas ficou muito tempo parado. Me parece, pelo que eu venho vendo, Érica, o trabalho está sendo muito mais sério, muito mais transparente. A confederação, só para vocês terem ideia, eu acho que a confederação ela só consegue andar agora porque ela vai conseguir, de novo, ela está conseguindo ter verbas para poder gerar todo o intercâmbio. Então, vamos aí um pouco. Primeiro, eu sei que não é para falar do profissional, mas tem que falar. Nunca, Érica, eu vou te falar uma coisa, eu acho que talvez muitos de vocês não saibam. Nunca uma confederação, na história do triatlo brasileiro, está oferecendo esse suporte que a confederação tem oferecido hoje. Seja em training camps, aos técnicos, às viagens e aos atletas. Érica, é algo... Se você souber depois, se vocês quiserem... Inédito, né? Hã? Inédito. É inédito. Cara, eu fico vendo
Eu acompanho lá na comissão de técnicos, cara, os caras estão tendo tudo. Detalhe, tem todo o apoio fisioterápico. Cara, o Wagner, tem fisioterapia nas viagens, cara. É o Melinski. Hã? É o Melinski que tá com eles, Mas isso, exatamente. Marcão, O Brás esteve aqui com a gente. é interessante falar o seguinte, isso começou, eu vou dar um passo atrás, começou ainda assim na época do Carlinhos, tá? Se trocou, entrou ali o Laporta, mas o Laporta, por trás dos bastidores, já fazia um excelente Fez essa trabalho. Transição. Tanto que o Rio Maior começou lá em 2009, 2010. Eu fui a Rio Maior. Lá. Exato. É um passo atrás, mas realmente se evoluiu muito e o que se investe hoje, pelo menos no alto nível, em termos de de estrutura. Né? Eu tive o prazer de acompanhar a seleção no Pan-Americano também e vi já a estrutura e o nível de organização, o hotel que aquela galera tinha. Foi uma coisa bem interessante. Isso já em 2016, né? 2015. E tem o Sérgio, né? O Sérgio, não sei se vocês conhecem, que é um técnico que era da Vanessa, que faz... é porque tudo isso aí já é confidencial e eu acho que não é muita novidade para ir para o Wagner, que olhamos sempre isso. É um cara que tem a mão. Agora, nós temos que usá-lo. Agora, indo para o amador, Érica, acho que a pergunta melhor está aí. O problema é muito grave, né, Érica? Vamos falar do profissional. O problema é muito grave. A gente tem, talvez, um nível amador melhor nas provas de longa distância, até pelo próprio acesso, onde você tem mais atletas, talvez tendo uma condição de ter um técnico bom, ter uma condição boa, e aparece sempre ali um bom atleta masculino, um bom atleta feminino. Mas, Érica, lá na base... Se não for o trabalho que o Juracy está fazendo, e se nós não começarmos, Érica, a criar... E, de novo, Érica, não me pergunte o que tem que fazer, porque eu acho que o trabalho ele é muito sério e muito grave. Então, você vai ter que ter você vai ter que fomentar. Como é que você vai fomentar? Você vai fomentar via Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos? Você não quer mais nadar? Você pode fazer triatlo. Como é que você vai botando um preço de prova barato, vendendo bicicleta, tendo mais escolinhas? Eu tinha minha escolinha. O Wagner lembra disso mesmo. A minha escolinha passaram grandes atletas lá em Santos. Mas acabou, porque você não tem um recurso. Agora, Érica, o problema do triatlo, de novo, está melhorando. Você já tem alguns talentos, eu diria que está evoluindo. Mas eu não quero também aqui falar que está tudo ruim. Está indo, só que eu acho que nós não temos ainda o quê? Nós precisamos ter os nossos alunos empresários que amam a modalidade. Aí vai uma crítica, tá? Ajudando, mas é muito foda ajudar. Muito foda. O cara que bote a mão no bolso e vai lá, vai dar o dinheiro para esse cara. Quem tá me escutando aqui, se você faz isso, parabéns, tá? Parabéns. Porque isso, no Brasil, queira ou não, é uma forma de você ajudar o nosso esporte. Tá entendendo? Vamos lá. Quantos João Paulo Gini nós temos no esporte brasileiro chamado triatlo? Quantos? Quantos? E eu não posso aqui entrar em detalhes, mas o João é um cara que vem ao lado da confederação sempre, Beto. Tá entendendo? Quantos? Mas eu gosto do triatlo. Cara, o cara, se ele gosta, ele tem que ajudar. E isso aqui é uma crítica, tá? Nós precisamos ajudar. Senão o esporte não vai crescer. Como? Se juntando. Hoje em dia, Wagner, você, eu, temos tanta gente influente fazendo esporte, a gente precisa dessa ajuda, cara. Sabe? É fundamental, Érica. Senão o esporte, Érica, vai depender das provas, que o Galvão faz um trabalho magnífico lá do Núbio, que parece que agora ele tem lá o sócio, que é um novo... Mas, de novo, o preço às vezes é alto. Aí você, às vezes, não consegue botar uma galera mais nova. Porque qual é o legal dessa história, para mim, particularmente? É ver uma molecada andando muito forte, uma molecada com 15 anos, 16 anos, sabe? E isso não está acontecendo, está começando a acontecer lá na frente. Quando eu comecei, eu pagava a inscrição do Troféu Brasil Internacional de Santos com a minha bolsa de iniciação científica aqui da USP. Mas era R$55, né? Então. Hoje é muito caro pro estudante. Né? Então, assim, gente, Érica, eu gostaria de ver... E vou talvez também ser muito honesto com você, tá, Érica? Aí, em relação a mim, eu já me acho um pouco cansado. O Beto também. Sérgio, não, então... Assim, por que cansado? Porque... Puta, é duro você... Primeira coisa, talvez a classe... Rema e não sai do lugar, né, Marcão?
Cara, porque eu participei de muita coisa, de comissão daqui, vamos melhorar a USP, vamos tentar fazer diferente. A Federação Paulista, eu acho que parece estar um pouco melhor, mas eu diria que será que eu posso me doar mais? Eu não sei, cara. Mas eu estou apto, eu falei aqui, vamos fazer um biatlinho? Vamos, sabe? Vamos fazer alguma coisa nova? Eu não estou visando aqui lucro, eu quero ter a prova. Se tivesse os filhos de um monte de gente lá fazendo um triatlo, seria muito legal. Mas Érica, talvez muita gente ouça essa entrevista e fale assim, não, o triatlo é enorme. Cara, tem que entender, porque você vê várias matérias, né? Se você botar no Google aí, triatlo brasileiro cresce, tá entendendo? Aí você vai ver como é que é o crescimento. A inscrição do próprio Ironman já acabou muito mais rápido. Me corrija aí. Nossa, era 8 minutos, 7 minutos rapidinho. acabava. Ô, Marcão, Então, assim, só pra gente... Você falou da USP queria até voltar num assunto aqui com você. Cara, a gente tá vendo toda semana um monte de acidente, né? De gente caindo, de gente se machucando. Inclusive, a gente teve na quinta-feira passada o acidente com a Luciana Haddad. Eu tava lá na ciclovia, até Você tava lá? O dia que ela caiu, vi a remoção e tudo. A gente até deseja para ela toda a recuperação rápida e total, né? O mais rápida possível. Mas, cara, o que a gente tá vendo, esse monte de gente caindo, um desses acidentes e tudo, é o aumento de atletas, que falta orientação para esses atletas às vezes, tem muita gente sem experiência entrando, né? Tem pouco local de treino, falta educação, falta senso de coletividade, ou é um pouco de cada, né? O que a gente pode... Posso falar a verdade? Qual que é o papel das assessorias, Marcão, nisso tudo? Exato, por favor, exato. porque isso é muito importante e Vou ninguém falar fala tudo. dessa porra aí. Vou responder sem filtro, fica tranquilo, vamos lá. Você falou um pouco de tudo, né, Beto? Vamos lá, vamos começar lá de trás, Beto. Eu já pergunto e já respondo, né, Marcão? Não, você já... Não, mas é bom. Primeira coisa, vamos lá, essa pergunta tem que ser falada. Cara, primeira coisa, você ciclismo, cresceu. Wagner, se eu não responder, você vai perguntando depois sobre assessoria que eu vou responder, que é muita coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, todo mundo que sobe numa... Vamos lá, quando você entra numa natação, Beto, você entra no mar, vou dar um exemplo, eu usei esse exemplo essa semana. Olha, vai até aquela boia e volta. Beto, se o cara não sabe nadar, ele não vai. Isso não acontece no pedal, todo mundo acha que sabe pedalar. Olha o exemplo que eu já te dei. A maioria das pessoas não sabem pedalar, tá bom? Olha o que eu vou falar aqui. Devia ser proibido o clipe na ciclovia. Proibido. Devia ser crime. Não pode usar clipe na ciclovia. Aqui todo mundo de road. Tá entendendo? Porque você bota o cara no clipe, ouvindo música lá, aquele pelotão. Então vamos lá. Um cara que tem uma bicicleta. Você tem vários caras que têm uma formação de ciclismo, vários caras que não têm formação nenhuma. Se passar uma barata, a bicicleta cai. Tá dentro na tua frente. Você não consegue pegar a garrafinha e pedalar ao mesmo tempo, né, Marcão? Mas não dá, exatamente. Então, você tem que ter confiança. Só que todo mundo acha que pedala. E de novo, e até uma sensação que o pedal te dá, eu tenho uma casa na praia, e eu até brinquei com os ciclistas outro dia. Eu peguei minha mountain bike e saí pra pedalar 50 km. Pô, galera, eu nunca pedalei isso na minha vida. É muito fácil, né? Você fica pedalando, aí o cara sai lá se achando. Diferente de uma maratona que o cara vai lá, demora pra correr 42. Você pedala 50 km, você demora 2 horas e meia, você pedala. Então, o ciclismo vai dando aquela sensação de que o cara vai conquistando tudo. Então, ele não tem habilidade, ele não tem a instrução, ele não tem o respeito. E calma que já os corredores vão estar ouvindo aqui, calma que eu vou chegar aí. É todo um convívio. O corredor também, quando está correndo, não pode correr no meio da rua. Beto, isso aí me deixa maluco, Serginho. Me deixa maluco ver um cara, fala aqui, com a minha camiseta no meio daquela ciclovia. Não a ciclovia aqui. Aí o cara tá correndo, sai daí, maluco, isso aí é para ciclista, cara. Aquela básica, que era Bradesco, agora é Uber. Então vamos lá. Ter uma bicicleta cara. O cara tem uma bicicleta que é basicamente uma Ferrari e tem uma perna de Gordini. Tá entendendo? Lembra aquele Gordini? Tá entendendo? Então, ele acha que pode tudo. Então, cara, mas ele tem o quê? Uma assessoria para ajudá-lo, para instruí-lo. Wagner, você pegam todas as assessorias, cara. Isso aí, eu sou prova. A minha assessoria, o ciclismo dela caiu por quê? Porque eu fiquei brigando lá dentro para não ter pelotão. E eu perdi. Sabe o que eu perdi? Hoje, você vai na USP, meu pelotão são 7 caras, 8 caras, tudo bem, o pessoal tá no Zwift, mas antes eram 15 caras,
Pô, os pelotões, nunca ninguém... A primeira regra entre as assessorias era, houve isso, foi falado, não pode ter pelotão de mais de 6... E nunca ninguém respeitou isso. Acho que foi 2005 isso aí, né, Marcão? Quando fechou a USP. Quando fechou a USP, a primeira vez, né? Não foi? Isso! 2005. Aí você tem o motorista do ônibus que tá lá para trabalhar, tem filho... Cara, cuidado com o que eu tô falando aqui, porque o ciclista vai ficar com raiva minha. Não dou, não. O cara que tá trabalhando, ganhando leite das crianças, aí vem o ciclista... Cara, aquela área é uma área de estudante, não é uma área de treino, e nós temos que saber conviver. Não que o carro esteja certo, ele está errado. Só que aquilo ali não foi feito para a gente. Aquilo ali foi feito para a convivência geral. Do mesmo jeito que a ciclovia da Marginal é uma... Se passar eu e a minha filha ali hoje, essa hora, vamos lá, 1 ou 2 horas atrás, indo para a escola, com ela numa bicicletinha de criança, eu acho que vai ficar rodando, que nem um pino lá. Sabe aquele pino? Vão passar por ela, vão ficar rodando, porque a ciclovia era para aquilo, não era? Então, eu tenho que ver os dois lados. Então, é falta de respeito e a coisa também da agressividade que o grupo às vezes gera, Beto. Serginho, eu estou num grupo, eu cresço. Eu estou sozinho, eu não cresço. Então, de novo, eu acho que isso tudo cabe a regras básicas. Regras de convívio. Agora, eu vou te falar, é muito foda juntar a classe. Muito foda. Muito foda mesmo. E muito mais do que a própria corrida, que é maior, o ciclismo hoje está muito solto. E nunca... Eu já falei isso, eu vou aqui falar em primeira mão para você, tá, Serginho? Se nós não educarmos a ciclovia, vai dar merda. Vai dar merda grande. Vai dar isso. A gente vai perder a ciclovia como a gente já perdeu a USP, né? Vai dar merda, se não colocarem a regra, é que nem aquela coisa, tem uma placa lá na bolinha, o único lugar que é proibido pedalar na USP, é verdade. tem placa lá, é o lugar mais usado do mundo. Uma coisa então, interessante... Assim, eu acho que as assessorias cabem, e de novo, aí vem também outro problema, Wagner. Eu peço ao meu aluno, agora ele também não faz, é que nem a história da máscara hoje em dia, o Beto acompanha, o Beto e eu somos aí, batemos muito nisso, eu não posso pedir para um cara usar máscara e ele pensa do outro jeito. Eu já arrumei muita briga nessa época aí, sabe? Então eu não vou ficar arrumando mais briga. Mas eu acho que não é que o ciclista está errado e nem o corredor também está certo. Ou o carro. Mas, de novo, o ciclista tem que entender isso, cara. E o corredor também tem que entender. Nós temos um problema aí grave. E o pessoal da ciclovia está tentando resolver. A USP. Cara, ô Wagner, você vai na USP hoje, Beto? Você, para dirigir lá de manhã de carro, você tem que tomar cuidado. Já foi lá, Sérgio, de manhã, 6 da manhã, 5 da manhã? Sérgio não acorda esse horário. Você tem que dirigir o carro, cara. Assim, cara, eu que sou do ramo, fico com medo. Exato, eu não posso, medo de atropelar alguém. Então, você pega um cara que é despreparado. Então, respondi a tua pergunta, Beto. Eu acho que é isso. Eu acho que é educação, acho que é isso pegar aí. Pessoas que saibam pedalar. E que detalhe, pedal não pode ser nem corrida uma loucura, e é bom senso. E, de novo, e uma última coisa. É uma conta que eu tenho que falar, já que eu estou tendo essa oportunidade. A MPR tem há 30 anos. Infelizmente, cara, graças a Deus a Luciana está bem. As pessoas vão usar esse meu exemplo aqui. Eu tenho que falar esse exemplo, tá, Érica? Eu tenho 4 óbitos na MPR, ciclismo. Corrida, tiveram algumas arritmias, alguns infartos, mas então a gente tem que entender, cara, que o ciclismo ele é perigoso. Ele é perigoso pelo acidente e você tem que ter o quê? Um cuidado, você está em cima de uma coisa que está andando muito mais rápido. Se eu esbarrar com o Wagner correndo amanhã, eu posso quebrar o nariz, ele quebrar a cavilha, correndo. Mas quando acontece isso no ciclismo é muito preocupante. Então, e o cara sempre acha que nunca vai ser ele, sabe? E de novo, cara, galera, vamos lembrar aqui, ô Serginho, o Clarindo, cara, isso aqui é o expoente maior do ciclismo, do Race Across América, é um grande amigo lá na Rio Santos. Aí eu falo pros caras, não vá para Rio Santos. Aí os caras, além de ir, eles vão na época do carnaval. A estrada tá cheia. Aí o anjo desse cara tem que trabalhar muito, fazer hora extra. Porque senão a conta não fecha, velho. Sabe? Eu acho que tem uma culpa aí, Marcos Paulo, nossa, muito, muito grande. Se reverberou desde o início. Você sabe que todo mundo te copiou muito, né? Todo mundo copiou o teu sistema.
o teu formato de trabalhar. Só que você iniciou, nós iniciamos lá atrás na bolinha, eu era seu atleta naquela época, você tinha aí, sei lá, 40 caras pedalando na assessoria total, no máximo tinha 200 pessoas na USP, então assim, as coisas mudaram. Só que as pessoas que vieram após nas assessorias, e aí é uma crítica mesmo, e eu não tô nem aí se vão falar de mim depois, mas nós, e aí eu faço a minha culpa, nós não ensinamos os nossos atletas a treinar, a fazer o que é correto em cima da bicicleta, a orientar. E, paralelo a isso, criamos pelotões avançados, intermediários e iniciantes e colocamos todo mundo no mesmo local. Isso gera, associado àquela confiança que se dá quando está em cima de uma bicicleta, né? Muitas vezes você já deve ter acompanhado isso. Eu estou em cima de uma bicicleta, eu brigo com o corredor, eu desço para correr, eu brigo com o ciclista, né? Isso é um problema grande de educação, de base, né, inclusive da nossa sociedade, e que muitas vezes nós, como professores, né, que somos, antes de sermos técnicos, temos que educar o que a sociedade não faz. Então, por exemplo, eu acho que cabe em algum momento, e se não nós não fizermos isso, nós vamos perder em algum momento a ciclovia, né, nós vamos perder isso, tem que se unir um pouco mais, entender que existem diversas assessorias de ciclismo hoje em dia, aumentou também as assessorias de triatlo, aumentou o número de praticantes e iniciantes sem habilidades e que nós precisamos, de alguma forma, educá-los para que acidentes, né, por culpa besta, não aconteçam da forma que vem acontecendo, que não é o caso da Luciana, não estou falando disso. Não, tá? ela caiu, não, de forma geral, ela não. Ela caiu sozinha e tal, mas de forma geral, né, eu acho. Essa é a minha opinião. As assessorias têm que ter um papel aí mais... Você fala tudo. Agora, de novo, o trabalho, Wagner, hoje ele vai chegar num ponto que ele tem que vir de cima. Vai ter que vir do dono da parada. O dono da parada da ciclovia, quem é o dono hoje da ciclovia? Olha, a regra aqui é tal. E por incrível que pareça, ainda dá para controlar isso, que já não vai dar mais. Tá entendendo? Já Sim. Não vai dar mais, não vai, você tá certíssimo. E me preocupa, sabe, Wagner? Porque, cara, eu acho uma modalidade maravilhosa e, de novo, como você falou bem, graças a Deus a Luciana tá bem, ela caiu sozinha, mas as pessoas só entendem que a bicicleta pode machucar quando uma pessoa cai. E essa coisa do respeito entre elas e aquela coisa, não sei se é coisa da endorfina, né, Wagner? O cara tá em cima da bicicleta, ele acha que, puta, é impressionante, cara, é uma coisa, e tanto que ele desce e quer brigar, né? Ele quer, claro, não é que ele quer brigar sempre, mas quando você desce ali, você desce no meio da USP, pô, você fica tenso, então não dá, cara. Mas eu acho que você falou uma coisa legal, a gente precisa fazer uma campanha, acho que é uma campanha São Paulo, sei lá, de bons modos no ciclismo, cara. Porque, Marcão, o negócio é o seguinte, se o cara é mal educado na sua assessoria e ele não tem espaço na minha, ele vai ser educado em qualquer uma, você entendeu como é que é? Perfeito, ele aceita. Ele não vai ser aceito, deveria existir entre os técnicos. Olha, é o seguinte, ó, esse cidadão aqui é um cidadão que realmente não funciona, precisamos educá-lo, senão não tem espaço para ele. E aí, eu concordo plenamente. Excede o dinheiro da assessoria, excede o business para a educação do coletivo. Em algum momento teremos que fazer isso. E, de novo, é igual a história daquele cara que joga o copo no chão, Serginho. Você tá correndo, o cara tá do teu lado, aí você olha pro cara, ele olha para você, tipo assim, pô... Cara, vou falar para ele que ele não pode jogar o copo no chão. E aí, só para dar um exemplo para a Érica e para vocês, eu digo sempre, o cara pode fazer maratona, Ironman, triatlo, o que for. Mas se esse cara, você acabou de falar aí, cara, trata mal as pessoas, ele é mal educado, ele trata mal o porteiro dele, ele briga com todo mundo, ó, tá fazendo mal para ele essa porra, cara. Vai procurar outra coisa, porque alguma coisa tá errada, cara, porque o esporte é para equilibrar. Tá entendendo? Perfeito. Marcão, nesse período todo, que você tem mais de 30 anos aí, com os triatletas, corrida, enfim, qual foram os maiores aprendizados? Quais foram, assim, as coisas que você conseguiu para passar para os atletas, que você fala assim, nossa, existiram momentos aqui que eu consegui essa conquista, que eu consegui transformar esse atleta, era um cara Deixei minha marca, né? Deixei minha marca. Você lembra de alguma coisa nessa passagem, esses 30 anos, de alguns episódios assim? Cara, vamos lá, eu tenho, essa pergunta ela é difícil, porque eu tenho, assim, como eu falei lá no início, muitos atletas, mas eu vou responder talvez de uma forma diferente, cara. Eu acho que a minha marca ela tá na inquietude.
Tá entendendo? A inquietude de um cara de 57 anos que lá atrás eu tive um triatlo forte, hoje ele é forte, mas não é tão forte como grandes assessorias aí, mas ele é forte. Hoje eu tenho um core business de corrida, aí de repente eu vou dormir, isso é muito meu, eu vou dormir pensando em que eu acho que eu posso fazer algo diferente. Aí de repente aparece a Operação Portuga. Aí eu vou dormir no outro dia, eu preciso baixar esses números e metas aqui da coisa, eu quero mudar. Eu penso, às vezes, muito mais em mudar o cenário como um todo da corrida, dentro do amadorismo, do que você vai me perguntar, puta, agora eu criei um projeto sub-2,40. Eu nunca pensei em vender isso comercial, tá entendendo? Comercialmente. Então, acho que a inquietude me leva a novos desafios. Você vai perguntar sobre façanhas, eu acho que a palavra não é essa, aliás, você nem perguntou dessa maneira, mas eu acho que os meus atletas, cara, todos, eu acho que um aprendizado que eu tenho é diferente, Serginho. Eu sempre perdia para o Armando e para o Ornelas e para a Fernanda, meus atletas. Eu sempre tive a paciência de entender que um dia eu ia ganhar. Tá entendendo? E que um dia eu ia ganhar se eu trabalhasse. E os dias foram acontecendo na minha vida, tá entendendo? Teve uma Olimpíada que foi melhor, teve uma outra Olimpíada que foi pior. Então o esporte me mostrou uma coisa que os atletas de hoje têm que entender. Eu perdi muito e ganhei muito, porque eu, na minha visão, eu estava perdendo e estava ganhando. Eu trazia muito para mim isso, tá entendendo? Então, eu já vi o Chiro classificando o Juracy na Ilha da Madeira para ser o terceiro cara ir para uma Olimpíada. Ele foi 10º do mundo. Então, quer dizer, eu já vi a Mariana ficar entre as 10 do mundo. Foram muitas coisas, tá entendendo, que eu fiz. Mas eu acho que a minha inquietude de ter vivido tudo isso, não estou sentado nisso. E agora, o que eu tô vislumbrando? Eu estou vislumbrando um cenário diferente no amadorismo. Já estou vendo que nós todos, como assessoria, a gente estava falando aqui, eu preciso entender que eu envelheci, mas a MPR não pode envelhecer. Tá entendendo? Como envelhecer? A MPR tem que ser jovem. Então, eu acho que essa coisa, Sérgio, de entender a vitória e a derrota, eu entendo mesmo, tá? Entendo onde eu sou melhor, e também entendendo para onde eu estou caminhando. Mas a minha inquietude talvez é o meu diferencial. Tá entendendo? Eu acho que isso mexe muito comigo. Legal. Betão, conta aí a novidade aí. Marcão, a gente está fazendo... A gente tinha um quadro aqui que era o Momento Recovery, né? Que a gente fazia, que é indicação de livro e tal. A gente estava com tanto livro lá que ninguém estava conseguindo nem ler mais. E a gente decidiu, então, a gente começou, já fizemos um episódio, né? Com o Leandro Macedo, que é o Ídolos do Café com Tri. O Ídolos do Tri. É meu ídolo, é nosso ídolo. Exato. A gente quer que você... A gente já fez uma com o Thiago Menucci, que ele indicou um ídolo dele, né? O Roberto Lemos, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Puta, Roberto Lemos. Queria que você falasse um ídolo que você teve no esporte pra gente deixar para uma próxima edição, a gente resgatar um pouquinho aí também desses ídolos que a gente teve. Quer dizer, vocês já falaram do Leandro, né? Já. Ele seria meu primeiro ídolo, puta. Vamos embora, cara. Eu acho que meu ídolo, cara, puta... Ô, Marcão, isso aí, a gente tomou essa iniciativa muito pelo que você falou. Tem muito atleta começando hoje que não conhece ninguém, entendeu? Exato. O cara tá do lado de um cara que foi um mito, como você falou, e o cara não sabe quem é. Não sabe quem é. E a gente quer valorizar e mostrar a história dessas pessoas, que eles contribuíram muito. Pode ser uma persona, pode ser um atleta, pode ser uma pessoa que te influenciou e que a gente consiga aí contactar essa pessoa para pegar uma bio e falar sobre essa pessoa, para mostrar para todo mundo quem foi essa pessoa, quem é. Pode ser um amador que colaborou muito para o esporte nacional, pode ser, enfim, qualquer pessoa que eu acho importante no cenário do esporte. Tem vários, cara, só que eu fico pensando aqui, tem que tomar um cuidado que eu não indico, porque tem uns caras, eu tenho vários, tá? Cara, eu acho que, puta, vocês vão achar que, Serginho, cara, eu tenho um ídolo, cara, pra mim, assim, cara, ele é um amigo, tá? Ele é um amigo e, cara, tem 3 caras que me ajudaram muito na minha vida. Fernando Nabuco, para mim, eu acho que é fato. E acho que ele já está com 70. E quantos anos o Fernando deve ter, Sérgio? O Fernando? Não. O pai, o Fernando Pai? O pai. Muito, eu acho que um pouco mais. Ele deve ter a idade do meu pai, 77, por aí. Ele está 77, 78. Por aí. Eu tenho 2. O Fernando, para mim, todos os meus livros, tá? Se você ler, tanto que gera uma certa... mas você não falou. Ele é meu grande ídolo, tá? Ele é o cara que me... Cara, por que ele é o cara, meu?
Porque ele era o cara, agora eu vou te dar por quê. Ele é o cara que me ensinava o ciclismo. Ele é o cara que acabava o treino de natação comigo, Wagner, você sabia o que é isso? E ficava naquela resenha de 1 hora no banheiro depois do treino tentando me explicar o que ele fez. Ele me levava pro Havaí e me botava atrás do Mustang com ele pedalando atrás. Ele me mostrava quem eram os caras que eram bons. Ele me mostrava as bicicletas todas aéreas. Me mostrou a seleção de ciclismo. Cara, ele me mostrava o mundo do esporte. E como eu devia ser. E ele fazia a porrada de coisa errada. Andava lá de 53,12, travado, não comia, às vezes não se hidratava. Pô, meu, eu fui aprendendo tudo com isso. Então, quer dizer, ele, cara, ele é um cara que me, inspirou, né? Então, você vai me perguntar... E tem uma participação grande no ciclismo e no triatlon nacional também, né? Triatlon nacional, a inserção do triatlon aqui no Brasil, ele é né? meu ídolo, tá entendendo? Ele é meu ídolo. E eu acho que o outro ídolo, cara, se eu fosse colocar, é mais pela longevidade, pelo que ele faz pelo esporte, e ele fazer esporte, é o João Paulo. Tá entendendo? Porque é um cara que eu acho que as pessoas vão conhecer mais. Ele gosta de falar pouco, tá? Eu acho que ele foi uma vez lá com o Michel, mas o João Paulo é um cara que ajuda a todos os esportes, ele ajuda, Serginho, todos. Ele é um cara apaixonado por todos, ele vai lá ver o Medina, ele vai ver o Ironman, ele vai ajudar a confederação, ele vai ajudar o cara do longboard, ele vai ajudar o cara do skate. Meu, nunca vi coisa igual. E ele faz esporte todo dia, não precisa ter uma planilha. Isso é importante. Sabe aquele cara que tem uma planilha? Ele acorda de manhã, eu nunca vi coisa... Cara, ele tá com 57 anos, minha idade, ele faz 4 esportes por dia. Eu falei, que eu de louco, sabe? Não para. E não tem uma planilha para isso, tá entendendo? Ele não tem nada a dizer, ele vai lá porque ele gosta. Então ele não faz por ninguém, ele faz por ele, mas é um cara que para mim são os 2 caras que eu tenho como aí. E aí, o Leandro, e por sinal, o Leandro, cara, eu tenho muito assim, Wagner, tenho história com o Leandro. O Leandro pra mim é o Mário, cara, viajei com o Leandro, Beto, a vida toda, né? E o Leandro dormia no meu quarto. Quer coisa pior que dormir comigo? Então, ele tava lá fazendo yoga e eu tava agitado. Então, deixa eu ficar quieto aqui, né? Preciso aprender a ficar quieto. E o Leandro, o Beto, eu não sei hoje, cara, eu até indico. Eu acho que o Leandro é talvez um dos maiores técnicos do Brasil. Tem vários. Eu não sei como é que também o Leandro hoje está lidando com isso. Eu não sei, se vocês puderem até contar com quantos atletas ele vem trabalhando de ponta. Mas o Leandro, para mim, ele é o melhor cara no detalhe. Sabe, no detalhe. Se você tiver que sair da borda na piscina, num biato de 503, ele vai treinar a saída da borda. Ele vai treinar a saída e o pulo dele. E eu me lembro bem, vocês sabem dessa história, ele versus Antônio Mansur no Beato do Pinheiros? Sabe essa história? Eu não conheço essa história. Pode contar, Betão. Pode contar. Marcão, conta aí, Marcão. O Leandro, ninguém ganhava do Mansur no Beato Pinheiros. E, cara, olha como é que é legal. O homem biatlon, né, meu? O homem biatlon. Ninguém ganhava do Mansur, ninguém ganhava, cara. E o Mansur no Pinheiros é rei, né? E eu treinava o Mansur. Cara, o Leandro veio. O Leandro nunca competiu essa prova, odiava. Mas tinha dinheiro, tá? É o que eu falei, Sérgio. Tinha grana, valia grana alta. E cara, acho que tinha até atleta internacional. Resumo da história. Estava o Mike Pigg também nessa história. Mike Pigg fez essa prova. O Mike Pigg fez a prova, é verdade. O Mike Pigg, eu ia falar aqui, só que será que eu estou errado aqui? O Mike Pigg fez a prova, cara. O Leandro sai da água na frente, Wagner, e ninguém não tinha nem tempo de tirar a touca, né, Wagner? Tá entendendo? O Leandro, como não é bobo nem nada, tava de touca. Eu acho, se eu não me engano, uma história, ou ele trocou de touca, ou ele trocou de boné 2 vezes, e o Mansur não marcava ele nunca. E o Mansur não conseguia saber se ele era que estava na frente, que era uma história de volta, né? E o Leandro ganhou a prova, né, cara? Cara, então, cara, o Leandro, vocês querem... entre nós, é duro ganhar do Leandro até nadando e correndo, porque ele nada no nível do Mansur e corre igual mais. Então, assim, cara, o Leandro é um cara sensacional, ele é um cara do detalhe, é um cara que, puta, eu acho, e aí, Sérgio, a Érica me perguntou isso, o Leandro precisa, eu não sei como é que tá isso, o Wagner pode até me ajudar a explicar, fazer parte do triatlo brasileiro. Concordo muito, e ele é muito, muito bom como técnico, tive experiência de trabalhar com ele, ele é bem detalhista, como você falou, e é muito inteligente. Cara, mas mas o Leandro precisa estar mais perto de todo mundo, né, Wagner? Do triatlo brasileiro, cara, atual. Mas ele é um pouco quieto, mais reservado, né? Ele tem esse perfil um pouco mais dele de família, então ele ainda talvez não queira se envolver numa loucura
Que é o triatlo, que é a política. Eu acho que ele não quer mais isso pra ele, tá entendendo? Exatamente Então, isso. acho que o Leandro, são esses dois caras que eu falei pra vocês aí. Tá bom, Beto? Não, legal. Vamos atrás deles. Vamos... Agora, Marcão, me fala uma coisa. Você falou que a MPR tem que se manter jovem. Tudo bem? Tudo bem. Me fala uma coisa. Quem é o sucessor da MPR? Pau. Puta, pergunta difícil, hein? Puta. Agora vamos deixar Ou os para o sucessores, próximo né? programa. Ou os sucessores. Os sucessores. Quem vai ser o próximo Marcos Paulo Reis na Marcos Paulo Reis? Você já Quer me passar, a gente passa, Marcão. Primeira Quer coisa, passar você já me aí, né? aposentou, né? Mas tudo bem, vamos lá. É bom isso, é bom isso. Mas é bom isso, que até isso eu tô entendendo. É uma realidade, né, Marcão? A gente tem que passar Eu acho que o bastante. próximo Marcos Paulo Reis, cara, essa pergunta é muito foda, se eu for responder aqui. Adoro os três. Eu não sou completo em algumas partes, como alguns dos três, mas eu acho que o próximo lá, Marcos Paulo Reis, é o Emerson. É o Emerson. Se Sensacional. ele quiser, Legal. se ele quiser ser, ele é o Emerson. Acho que é o Emerson Gomes, cara, dentro de todos os formatos de técnica, de carisma, tecnologia. Não é o mais comercial, o César, mas é o Emerson. Tá entendendo? Eu acho que é o Emerson. Acho que é o Emerson. O Fábio fala muito, né? Não dá para ser o Fábio, né? Não, o Fábio não é. Mas, de novo, o Wagner perguntou, a pergunta é uma só. Eu acho que é o Emerson lá. Legal. Legal. De novo, o Wagner até me deu umas ações. Já quem sabe eles compram de mim tudo isso aí, né? Mas uma coisa é legal, tá, Wagner? Ainda na tua pergunta, Wagnão. Até isso eu tô preparado, Wagnão. A gente tem que estar, eu não tô mais na... Cara, eu tô louco aqui pra encontrar o Beto e tomar uma cerveja. Você entende o que eu tô falando? Eu tô na vida de, cara, eu quero, porra. Tem que aproveitar um pouco também, Deu, né, Marcão? né, O que foi feito, né? Não dá pra ficar trabalhando até o final da vida e não aproveitar nada. Uma coisa que eu tive... Cara, eu tô no triatlon desde 97, né? E eu nunca treinei com o Marcos Paulo, hein? Nem no começo. Você fala, pô, não dava pra treinar com o Marcos Paulo na época, né? Com o dinheiro da Bolsa de Iniciação Científica não dava, né? Pô. Mas, cara, o Marcão... Toda vez que ele me encontrou numa prova, e ele tá em todas as provas, né, cara? Você olha, de repente, aparece o Marcos Paulo, ele brota numa prova, assim. Já não tô mais. Cara, apesar de nunca ter treinado, ele sempre me cumprimentou, sempre deu um incentivo, né? Isso foi uma coisa que eu sempre tive do Marcão, sempre foi muito legal, desde de lá de trás, cara. Tá junto, cara. E vou te falar mais. É dele. Eu torço pelo sucesso. E isso daí, muita gente talvez não tenha torcido, até pouca gente que não gosta de mim, mas assim, Wagnão, essa história aí é legal que você falou, porque eu gosto disso porque, cara, eu quero curtir meu neto, né, cara? O Serginho, pô, tem um neto pra curtir. Eu adoro, eu tenho, detalhe, eu tenho minhas paixões, que eu acho que a terapia tem que me levar pra... Eu adoro ver meu Fluminense. Esse tá ruim, hein? Esse tá ruim. Eu gosto de... Exemplo, eu faço esporte todo dia, mas nem por isso eu publico. Eu não publico nada, eu faço esporte. Hoje eu vou nadar 1.500, agora eu vou nadar com aqueles snorkel aqui na frente, tô aprendendo a nadar aquele negócio, tá entendendo? Tô lá, outro dia eu tive até que ligar para um cara para me explicar como é que usava aquela porra, tá entendendo? Falei, você liga pro Betão, Marcão, que o Betão é o rei do... Ele tem tudo isso aí, ele te explica. Cara, eu falei, onde é que aí eu entendi que tem que botar o óculos e o negócio? Falei, pô... Tô ensinando meu pai a nadar com isso daí agora. Hã? Tô ensinando meu pai a nadar de snorkel. Tá cara, fácil. eu tô nadando, mas posso falar pra ele que não dá pra nadar no mar, que deu uma labirintista porra. Você não vai se perder uma merda, cara. Tá velho, Marcão, tá velho, Marcão. Minha filha com a prancha dá pra me tirar da água lá. Deixa eu ir aqui pro nosso ídolos do Café com Tri aqui. A gente fez a entrevista com o Thiago Menucci. E, cara, ele colocou aqui para nós o Roberto Lemos como um ídolo dele, que ajudou muito ele no começo, né? E o Roberto Lemos é um grande triatleta, né? Todo mundo que tá aí há bastante tempo já viu o Roberto. Né? Lá do Sul. Lá do Sul. Exato, é ele mesmo. O Roberto, ele fez o primeiro triatlo dele em 87, né? Foi federal, entrou como atleta profissional. Ele foi Pão de Açúcar, Pão de Açúcar uma época. Foi, de 97 até 2003 foi profissional. Foi tricampeão gaúcho de duatlon, 93, 94, 95. Campeão gaúcho de triatlo em 1994, foi campeão mundial amador do Ironman em Kona, em 1998, campeão do Long Distance Pirassununga em 99, primeira edição, esse aí eu tava lá também. Dei uma segurada para ele chegar. Eu acho que eu tava lá também. Campeão brasileiro de longa distância em Fortaleza 2002, foi o melhor brasileiro no Ironman Brasil em 2003, foi o 6º colocado, 15 vezes finisher no Ironman do Havaí, campeão catarinense de triatlo em 2007. Como atuação profissional, ele é professor de treinador de natação de 87 até 2002,
que trabalhou com as categorias de base dos clubes lá do Mirim, Infantil até o Master. E é treinador de triatlon desde 97 e a partir de 2003 lá na Iron Mind, em Santa Catarina. Tá aí, então é o Roberto Lemos, um cara que tem vários títulos, várias histórias. Ele já contou a história dele lá no Endorfina também. E é um cara muito legal que vale a pena conhecer. Em breve ele vem aqui conversar com a gente também. Então, é isso, pessoal. O Roberto Lemos é um que fez história no triatlon, assim como o Marcos Paulo. Marcão, muito obrigado aí pelo bate-papo. Você é sempre uma aula, muito descontraído. Fazia tempo que a gente não falava assim. Queria te agradecer muito e já deixar aberto aí um convite para uma próxima vez para falar sobre qualquer outro assunto aí que você achar pertinente com a gente, tá bom? Deixa eu agradecer a você, Vagnão. E primeira coisa, Wagner, você botou até lá, né? Pô, eu torço pelo seu sucesso, espero que sua família esteja bem, sério, de coração. Sérgio, um beijo nas filhas. Betão, tudo de bom. Cadê a Érica? Tá lá, cadê a Érica? A Érica foi cuidar do bebê. Espero que eu não tenha falado muita besteira, mas falei o que eu penso e, vamos torcer para tudo melhore e muita paz, né, entre todos nós, e que a gente possa sempre estar perdoando o outro, tá ok? Sem essa de levar rancor dessa vida. Vamos estar sempre bem com todo mundo. A melhor coisa do mundo é isso, tá bom? A melhor coisa do mundo. Obrigado pela lição, pelo bate-papo. E, pessoal, siga-nos no Instagram, @Café com Tri, e nas plataformas de podcast streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Muito obrigado, Marcão. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Galera. Beijão a todos. Obrigado, galera. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.